E aí, meu torcedor brasileiro, tudo tranquilo? Vamos falar de futebol. Vamos lá na rodada da Libertadores, né? O que tá todo mundo falando hoje. O Palmeiras ganhou o jogo, o Flamengo perdeu. Primeiro eu vou falar aqui do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou, mas eu falei que foi um jogo muito apático, né? O Palmeiras fez o gol, não comemoraram. O Richardinho foi lá e pediu pra torcida ficar quieta. Abel Ferreira nem levantou do banco de reserva, nem os assessores dele. Ou seja, dá a impressão que estavam ali cumprindo obrigação, né? Não teve vibração nenhuma, tanto é que ficou nesse 1-0 e poderia ganhar demais. Mas é isso, o fato é que ao pedir para a torcida ficar quieta, a torcida sabe como é que é, né? E o Richard Rios, que não é bobo, não é nada, foi no final do jogo, foi lá e pediu desculpa para a torcida, então tá tudo certo, tudo beleza, tava de cabeça quente, aconteceu. É complicado isso, né? E o Palmeiras, nesse caso, vê isso como encerrado, tá? O que pegou bastante é que teve um torcedor palmeirense que fez gestos racistas lá no campo, né? Justo o torcedor do Palmeiras fazer isso com a torcida do Cerro Porteño, né, velho? Que bicho burro, né? O cara foi identificado, o Palmeiras já correu com tudo pra cima disso, identificou o torcedor, baniu, e esse nunca mais vai ver jogo no Palmeiras do Allianz Parque. É simples assim. O fato é que a Conmebol, é claro que depois de tudo que aconteceu lá no Sub-20, vai investigar o Palmeiras e vai propor aí a mesma pena que deu pro Cerro Porteño, no caso, no Cerro Porteño foi no Sub-20, e no Palmeiras agora vai ser no profissional. Olha o que fizeram. O Cerro Porteño recebeu uma multa de $50 mil, aí a Leila desceu a lembra que era muito pouco, e teve os portões fechados para o restante da competição da base. Agora você imagina o Palmeiras ter os portões fechados pelo restante da Copa Libertadores deste ano? Eu não duvido, porque imagina a raiva que deve estar com o Conmebol, hein? E aquele presidente da Conmebol do Palmeiras. Cara, vão fazer de tudo para ferrar o Palmeiras, cara. Vão querer dar o exemplo em cima justamente do Palmeiras. E por causa daquele torcedor burro, idiota, que fez essa cagada no Allianz Parque. Por causa de um filho da mãe, né? Burro. Meu Deus do céu, o que tem na cabeça, né? Sabendo que isso no Brasil é crime, ele deveria ser preso, cara. Preso, prisão perpétua. Esse idiota aí. Meu Deus, vamos que vamos. Beleza? Vamos lá. E o Flamengo perdeu o jogo. Muita polêmica hoje na internet. Uma das polêmicas que teve é que, cara, o Flamengo escalou um time alternativo. Na verdade, ele preservou aí três jogadores. Gerson, o Wesley e o Pulgar, né? E a imprensa e a torcida descendo a lenha hoje no Flamengo, tá? Mas eu não concordo muito. Por exemplo, o Arnaldo, né? O Arnaldo Ribeiro falou que o Felipe Luiz foi soberbo na escalação. E aí o Flamengo deu vexame. Eu não acho que foi o Felipe Luiz soberbo na escalação, tá? Porque se você... O que estão falando também é que... O que a gente já sabia? Que o Flamengo deixou a público isso, que ia priorizar o Brasileirão. E o Felipe Luiz recebeu uma ordem. É óbvio, os jogadores falaram que isso foi passado para eles. Né? Tem entrevista do Léo Pereira e do Arrascaeta dizendo que, aliás, o Léo Ortiz e o Arrascaeta dizendo que, ele, o Boto e o Felipe Luiz falaram sobre priorizar o brasileiro dentro do nosso vestiário, e a gente sempre fala ir para cima pro jogo, todos os jogos vencer. Todos os jogadores estão prontos para serem titulares, para vencer o jogo. Mas foi o Boto e o Felipe Luiz que falaram para eles que a prioridade é o Brasileirão. O Arrascaeta também falou, sim, falaram para nós que o brasileiro é uma prioridade. Mas nós entramos para ganhar todos os jogos. Hoje entramos para ganhar o jogo e, infelizmente, a gente não conseguiu sair com a vitória. Mostramos que somos um time que pode ser batido também. Então, você imagina... Os caras estão receberam com uma ordem. Já não entra com o mesmo tesão. Por mais que eles falam que vão pra cima, tudo. Mas, cara, ele já sabe que a prioridade é o brasileiro. Às vezes, de repente, já começa a se autopreservar também o próprio jogador. O Felipe Luiz, seguindo uma ordem, vai lá, escala, tenta poupar os jogadores que ele acha importante, que não pode faltar no brasileiro. E assim por diante, cara. Então não é ele que foi soberbo. É aquele negócio, né, cara? É natural que ele pega um adversário que historicamente é mais fraco, que tem um elenco mais fraco,
e vai poupar justamente em cima desse adversário. Só que nesse caso deu errado, né? Começou com a bola na mão lá do Léo Pereira no pênalti, e aí foi. Aí, bola parada é normal tomar gol, escanteio. O que não é normal é o Flamengo não ir pra cima com o time que tem, né, cara? Aí o que acontece? Bota o jogador no segundo tempo para tentar recuperar o jogo, e é muito mais difícil você correr atrás do que você sair na frente. Quando você sai na frente é mais fácil, e isso é normal. E aí quando você tá atrás, você tem que virar um jogo, é muito mais difícil. O jogador que entra nervoso, no caso do Wesley, errou bastante. A torcida fica nervosa, né? Todo mundo fica bravo. Teve um torcedor que saiu criticando o Wesley e o Gerson, e depois o Wesley na rede social foi lá e respondeu. Quer ver, ó? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. O torcedor indignado falou e na rede social o Wesley respondeu. Olha só. Aí eu falo pra você, eu falo e eu sinto que esse aí, esse que jogou hoje, esse é o Wesley que eu conheço. Esse é o Wesley que eu conheço. Não acerta um cruzamento, não acerta uma jogada, não é agudo, não dá profundidade. Esse é o Wesley que eu conheço. Esse, aquele lá, ó, seleção, isso aí é lateral de seleção, se isso é lateral de seleção, eu tô maluco. Eu tô maluco. Seu Gerson também, toquinho pra lá, toquinho pra cá, quanto é Gerson? Marcão conseguiu a renovação, toquinho pra lá, toquinho pra cá, tomar no cu também. O torcedor tá indignado, cara. Você imagina o torcedor, velho. O cara, 9h30 da noite o jogo, cara. Vai chegar de madrugada e ir embora. Vai embora, vai pra casa, chegar de madrugada, no dia seguinte tem que acordar cedo pra trabalhar. E ganha um salário, vamos falar a verdade. Qual que é o salário médio do brasileiro hoje? 2.000. Olhe lá. E aí, velho, vem o Wesley, que ao invés de tentar acalmar o jogador, fica bravo com o cara. Aí responde, vai tomar no cu, rapaz, não fode. Depois vem babar meu ovo, melhor lateral vai se fuder, porra. Torcedor modinha do caralho. O jogador jamais deve fazer isso, cara. Meu Deus, ó, quando tá ganhando, você fácil, né? Não fode, rapaz. Ou tu tá achando que eu erro de propósito, tô tentando, porra, vou errar vários e vou acertar também, irmão. Fé. Cara, não é assim, Wesley. Não adianta, cara. Não adianta. Você tem que falar a mesma coisa que você falou de um jeito mais agradável, mais coloquial, mais, né? Cara, você é jogador que ganha quantos mil reais por mês? 300, 400, 200, não sei quantos mil. Quanto que ganha um torcedor hoje médio? 2.000? 3.000, se for 3.000? 5.000 já é salarão, que é considerado salarão. Cara, não fode tu, cara. Não fode o Wesley. Porra, velho. Os caras foram lá, pagaram o cara no ingresso, né? Vai chegar de madrugada em casa, no outro dia tem que estar cedo para trabalhar. Sabe-se lá onde o cara trabalha, às vezes o cara trabalha longe de casa, tem que andar 1, 2 horas de ônibus, trem, avião, sei lá o que é. Complicado, cara. Não faz isso, cara. O torcedor não merece, cara. Deixa o torcedor desabafar, cara. E no próximo jogo você faz melhor e agrada a ele. Pensando, né, que tudo isso porque surgiu aí de uma ideia de poupar na Libertadores para dar prioridade ao Brasileirão. O recado é claro. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu faria a mesma coisa, cara. Ia dar um jeito de poupar. Porque o meu chefe chegar, temos que dar prioridade ao brasileiro. O que ele vai fazer? Ele vai procurar alternativa, cara. Não adianta. E aí, cara, no Coluna do Fla, né, como eles não perguntaram pra torcida, o Coluna do Fla perguntou, você concorda com a ideia do Flamengo poupar na Libertadores para priorizar o Brasileirão? Aí a galera votou. Até onde eu votei, tava 97%, 98% não concorda. Então, José Boto, então, Felipe Luiz, ouça a torcida, cara, e eu acho que Libertadores é muito mais campeonato que o brasileiro. Se for para poupar, que poupe na Copa do Brasil, então, no brasileiro. O certo é não poupar em lugar nenhum, né, cara? Tem que ter um elenco à altura, né? Aquilo que a gente falou no começo do ano, quando a gente viu que o Boto estava falando em elenco curto. O problema do elenco curto no Brasil é justamente esse. E aí, vai aguentar a pressão? Eu não concordo, cara. Eu acho que não tem que poupar. Se for para escolher, que escolha Libertadores, tá? E para finalizar, cara, o Flamengo no Mundial, né? Em junho agora vamos ter o Super Mundial e saiu uma lista aí dos 5 jogos que tiveram os ingressos mais vendidos até o momento. E o Flamengo é o 3º lugar dessa lista, né? Que encabeça por Bayern de Munique e Boca Juniors, que é o que mais vendeu ingresso até agora.
O segundo lugar, de novo, Boca Juniors e Benfica, que mais vendeu ingresso. E aí vem o Flamengo e Chelsea, que é o terceiro na segunda rodada, que mais vendeu ingresso. E depois tem Real Madrid e Al Hilal, e Salzburg e Red Bull Salzburg e Real Madrid também. Esse é o quinto lugar. O Flamengo tá vendendo mais ingressos que o Real, hein? Eita, Flamengo, Natal no Rubro Negra. O que me impressiona é o Boca Juniors, né, cara? Os argentinos mal jeito que estão e os caras vão em qualquer lugar, né? Eu não tô vendo aqui o River Plate. Cadê o River Plate? Cadê o River Plate? Pois é, né? Vamos ver. Parabéns aí pro Nação Rubro Negra, que mostrando que é nação mesmo, até lá no Mundial nos Estados Unidos, hein? Que coisa. Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.